E o nosso tema, Davi rumo ao seu destino profético. Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diga, existe um propósito eterno, estabelecido por Deus para a minha vida. Diga bem forte, eu não existo por acaso. Mais forte, eu sou fruto, resultado de um propósito de Deus, de um plano de Deus para a minha vida nesta terra. Queridos, a partir do momento que a gente consegue entender isso, essa verdade, a nossa vida muda. Porque aí eu deixo de crer que eu fui rejeitado, que o pai não queria, que a mãe não queria, que eu fui fruto de um acidente, que eu não devia existir, não sei o quê, de uma gravidez indesejada e tal. Tudo isso muda. Eu entendo que, independentemente da vontade de qualquer pessoa, a minha existência nesta terra é vontade soberana, exclusiva de Deus. Dê um glória a Deus. Diga para quem está do seu lado, tudo que você passou na vida, as alegrias e tristezas, os dissabores e todos os momentos alegres, tudo coopera, cooperou, trabalhou, agiu para cumprir-se, para direcioná-lo para o propósito de Deus para a sua vida. Então, primeiro, quando você nasce, você já é um vencedor. Quando você nasceu, você já venceu a primeira e maior batalha. Porque no meio de milhões de espermatozoides, você venceu a corrida, você venceu a todos os outros. Chegou primeiro, fecundou o óvulo da mãe, ela engravidou e aqui você está. Então, se nós temos uma natureza caída, isso é, essa natureza precisa ser redimida, precisa ser levada à cruz do Calvário e eu receber a natureza de Deus na minha vida. E aí é quando eu me torno morada do Espírito Santo de Deus, habitação do Altíssimo. Amém? Diga, eu sou um espírito, eu tenho uma alma e habito num corpo. Eu sou espírito, alma e corpo. Então, quando o meu espírito é vivificado, redimido, a Bíblia diz que o Espírito Santo passa a morar dentro de mim e eu me torno morada, templo eterno, morada do Altíssimo. E agora a minha vida começa a entrar em alinhamento para que eu possa sujeitar as minhas vontades à vontade de Deus. Amém? Para que eu possa vencer a natureza pecaminosa e para que eu possa resistir ao mundo e resistir ao diabo. Amém? Ok. Então, se nós estamos no mundo, cercado por pessoas, num mundo caído, influenciado por Satanás, um mundo debaixo de maldição, então nós vamos passar por dores, por sofrimentos, por lutas, nossos pais nos amando, querendo o melhor para nós, mas já trazendo uma bagagem de dores, de feridas, de traumas, de problemas. Então eles vão multiplicar esses problemas em nós, eles vão cometer erros que os pais deles cometeram com eles, e eles vão cometer conosco, e assim a vida, e nós vamos convivendo com pessoas e vamos ferindo umas às outras, sendo feridos pelas pessoas, e traumas vão sendo gerados, dores vão sendo geradas, problemas vão sendo gerados. Vamos conviver com gente maligna, conviver também com gente boa, não é assim? A gente convive com gente boa, a gente convive com gente ruim.
É desse jeito. E Deus vai nos caminhando, nos conduzindo. Ele nos traz para a família da fé. A igreja é uma família, eu tenho que entender isso. Eu tenho uma identidade, que é a reunião dos meus irmãos, da família, do povo de Deus, dos que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então eu tenho que ter esse sentimento de pertencimento, de gratidão. Claro que vai ter problema, por quê? Porque nós somos pessoas diferentes, personalidade diferente, nós carregamos dores, carregamos feridas, carregamos traumas, nós temos uma natureza diferente um do outro, personalidade diferente, isso tudo vai se juntar e vai ter problemas, mas a graça consiste em crescer em meio a tudo isso. A nossa vida como um todo, como diz o apóstolo Paulo, sabemos, ele está dizendo que a gente sabe, então nós temos que saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, isso é, as coisas, todas as coisas, diga, todas as coisas, as boas e as ruins, têm que cooperar para o meu bem, para o meu crescimento. Bem, como as ruins podem cooperar? Me talhar, me amadurecer, me preparar para a vida, entender que o mundo não é, que é um mundo caído, entender que o mundo é um mundo que tem milhares de pessoas perversas, maldosas, e mais, tudo isso é importante. As dificuldades, as lutas. Nós conhecemos uma expressão comum, um provérbio comum que diz: não existe almoço de graça, o que você come, alguém está pagando. Tudo na vida tem um preço. Então as dificuldades que a gente enfrenta na vida, as lutas que a gente enfrenta na vida tem um propósito de gerar em nós homens e mulheres fortes. Amém? Entenda isso. Tem propósito de nos amadurecer, de gerar em nós. Você pode notar que toda a família, onde os pais tentam a todo custo impedir os filhos de sofrer, de chorar, de passar por luta, de passar por problema, onde os pais tentam suprir todas as necessidades, jamais dizem um não para eles, esses filhos vão ser problemáticos, vão ter problema na vida, não vai ter firmeza de caráter, eles não vão saber dizer não para as coisas que não são boas e certas. Isso é sério, gente. Por quê? Porque não gerou neles perseverança, resiliência. E o grande erro nosso é: eu não quero que os meus filhos sofram o que eu sofri. Aí eles vão ficar o quê? Fracos. Se você faz tudo a vida toda, você jamais diz um não, porque não pode desagradar. Não quer desagradar, quer ser amiguinho do filho, da filha. Isso vai ter um preço. Eles vão para o mundo achando que o mundo está para servi-los. Eles vão ser egoístas. Eles vão achar que todo mundo tem que estar a serviço deles, para fazer a vontade deles, para atendê-los. Sim ou não? E aí eles vão deparar com um mundo que não é assim. E aí os problemas vão surgir. Então concluo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diga, existe um propósito para a minha existência nessa terra. Agora você acha que o seu propósito é você viver para dentro de si? Trabalhar, 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 alcançar, prosperar, enriquecer e não servir? E não glorificar a Deus com a sua vida? E não colocar seus dons, talentos, seus recursos, sua vida, suas habilidades para glorificar a Deus? Cada um tem alguma habilidade que Deus deu, cada um tem algum dom que Deus deu. Porque Deus quer ser conhecido ao mundo, às pessoas, através da nossa vida. Tem pessoas que só você vai alcançar, porque elas se relacionam contigo, elas confiam em você, elas são suas amigas. Tem palavras que ninguém com nenhuma sabedoria vai conseguir dar, a não ser você na vida dessas pessoas. E se você não fizer isso, as pessoas vão perecer. Elas vão
para o inferno. Efésios 1, 3 a 12, diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. Vamos fazer esse texto a nossa oração? A gente precisa aprender a sacar os textos da Bíblia e torná-los as nossas orações. Vou falar, vocês repetem. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que me tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, através de Cristo Jesus, e Ele me escolheu em Jesus, antes da fundação do mundo. Olha para quem está só, diga assim: você não entendeu não? Não caiu a ficha não? Que antes de você nascer, antes do mundo existir, Deus já tinha te escolhido, porque Deus, Ele vive no atemporal, Ele é eterno, Ele já conhece o fim de todas as coisas antes delas acontecerem. Ciro, 200 anos antes do cara nascer e se tornar rei, Deus falou que seria rei e deu o nome do cara. Diz assim: e me escolheu em Jesus, antes da fundação do mundo, para que eu seja santo, irrepreensível perante Ele, e em amor me predestinou. Predestinar é destinar antes, é dar destino antes. Meu Deus, diga: Ele me predestinou para Ele, glorifica a Deus. Agora para pensar, quanta investida de Satanás contra a sua vida, por saber que você já era predestinado, destinado para Deus, para o louvor e para a glória de Deus, e você está aí vivo. E as lutas, e as dores, e as feridas, leva aos pés da cruz, leva à presença do Senhor, permita ser tratado, permita ser curado, permita ser restaurado, para que você seja um restaurador. Amém? Entenda que as lutas que você passou te dão autoridade para que você possa ministrar a pessoas que venham passar pelo mesmo tipo de luta que você passou. Você vai entendê-las e você vai ter palavra de destino, de comando, palavra de direção e de resgate para a vida delas, porque você sabe o que elas estão passando, porque você já passou. Vamos lá. Me predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Diga: eu fui adotado, eu me tornei filho. Então todo mundo é filho de Deus? Não. Todo mundo é criatura de Deus, foi criado por Deus. Se torna filho de Deus quando aceita seu destino profético, amém? Seu destino eterno, e confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, fazendo uma aliança pública com Ele, como Senhor e Salvador da sua vida. Aí agora é um segundo nascimento, nasceu de novo, amém? Glória a Deus. E diz assim, agora eu continuo lendo: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, segundo a bondade da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, para Ele, que Ele nos concedeu gratuitamente em Jesus, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Dê glória a Deus. Segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo a sua bondade que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, lá, quando no Calvário Ele deu a sua vida, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tantas do céu como as da terra, nele, nele nós somos feito herança. Diga: eu sou herança de Deus, predestinado, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, ao propósito,
para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, quando nós falamos de destino profético ou propósito profético, nós estamos falando que todas as pessoas, Deus tem um plano para a vida delas. E todas as lutas que nós passamos nessa terra servirão para nos amadurecer, nos moldar, nos preparar para que a gente viva o propósito que Deus tem para a nossa vida. No Salmo 13, versículo 1, o salmista, no meio daquelas lutas todas, assim como eu e você, no meio das nossas lutas, ele faz uma oração e ele diz: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Isso é, eu vou ficar aqui? Não vem resposta? O Senhor me esqueceu? O Senhor não me atende? Até quando o Senhor ocultará de ti o teu rosto de mim? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Olha o nível de guerra, de batalha que ele estava vivendo. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, eu prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu e a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozija-se o meu coração na tua salvação. Aí ele sempre é interessante, ele começa uma oração, falando, expondo a sua alma, falando das suas dores, falando das suas lutas, mas ele termina dizendo assim, ele crê que Deus vai agir, e ele termina dizendo: cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Entro numa segunda parte, sobre Davi e sua família. Davi, um homem segundo o coração de Deus, amém? Serviu o propósito de Deus em sua geração, Atos 13, 36 diz isso, amém? Ele é um grande herói e inspiração para nós, sim ou não? Mas Davi também tinha seus pontos fracos, e como pai, ele não foi um bom exemplo. A sua maior falha não foi o adultério com Batseba, nem o assassinato de Urias, seu marido, mas foi o seu trato com a sua família. Davi falhou terrivelmente, primeiro com sua filha Tamar, porque ela foi abusada sexualmente por um irmão seu, Aminon. Eles eram filhos de Davi por parte de pai, mães diferentes, e esse irmão arma uma situação, abusa da menina, e a notícia chegou a Davi, e Davi não fez nada. Não chamou o moço, não repreendeu o moço, não tratou, não disciplinou, e nem trouxe a menina para sua casa, não deu apoio, E quem a recebeu foi Absalão, seu irmão por parte de pai e de mãe. Absalão é quem foi cuidar da menina, da moça, Tamar, que significa cordeirinha. Davi falhou com seu filho Aminon. Depois dele estuprar a sua meia-irmã, Davi, diz a Bíblia que Davi ficou indignado com Aminon, mas não fez nada, segundo Samuel 13, 21. Ele também falhou com seu filho Absalão, que acabou por matar Aminon, e a Bíblia diz que todo mundo sabia em Israel, em Jerusalém, que Absalão tinha decidido no coração que iria matar, vingar a sua irmã, iria matar o seu irmão. E Davi não fez nada. Davi estava muito ocupado no reino, Davi estava muito ocupado com os seus ministros, Davi estava muito ocupado com as relações exteriores com os outros países. Davi tinha muita coisa para fazer, e Davi não entendeu que a sua casa era o seu principal ministério. Se você está aqui hoje, Deus está te dando esta lição. É preciso cair a ficha. Isso é muito sério. E ao final, Absalão mata o irmão.
E diz a Bíblia que Davi chorou muito, pranteava por seu filho todos os dias, segundo Samuel 13, 36 e 37. Mas novamente não fez nada. Diga, Davi era um pai passivo. Você é um pai ou mãe passivo? Você vê os problemas, mas você não trata os problemas? Você não confronta? Porque você não quer desagradar? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você não quer ficar mal com o filho, com a filha? Então Davi poderia ter feito uma intervenção para impedir que aquele mal acontecesse na sua casa. Que o irmão matasse o outro. Ele não tratou, o outro foi fazer vingança. Ele sabia que o outro ia fazer e não impediu. Ouça, como que um adorador, um rei, um guerreiro, um herói, um homem segundo o coração de Deus poderia ser tão maravilhoso nas áreas públicas e até na sua vida espiritual e ainda assim falhar tão terrivelmente com seus filhos? Será que isso tem explicação? Olha para mim. É preciso olhar o nosso passado, como fomos criados, os erros que os nossos pais cometeram conosco, porque é tendência natural de repetirmos os mesmos erros. Pode estar entendendo? Qual seria a explicação? Eu já falei em domingos anteriores aqui, uma possibilidade é que Davi teve uma raiz de ferida paterna que nunca resolveu. A não ser que tomemos medidas contrárias, conscientes, acabamos reproduzindo em nossa família o padrão que recebemos de nossos pais. Vou falar de forma direta. Você corre o risco de repetir os erros que seus pais cometeram. E que a gente fica a vida toda dizendo: eu não quero ser igual a mamãe, eu não quero ser igual ao papai. E faz o quê? Repete tudo. Tecnicamente é chamado de repetição de padrão. Os estudiosos de batalha espiritual vão falar de maldições hereditárias, coisas que se repetem. Lembra quando Samuel pediu para Jessé chamar os seus filhos? Jessé obedeceu, apresentou seus filhos, mas Davi estava? Não. Mandou chamar Davi? Não. E Samuel só descobriu que Jessé tinha mais um filho, porque depois de passar todos os filhos, quando ele foi lá, a mando do Senhor para ungir o rei, depois de todos os filhos serem reprovados, ele disse: acabou seus filhos? Tem mais um? Ah, tem um que está lá no campo. Por que que numa ocasião de honra, a cidadezinha parou, quando Samuel chegou e foi à casa de Jessé? Era uma ocasião de honra, é uma ocasião para parar tudo, e ele mandou que chamassem os filhos, e Davi não foi chamado. Ele tinha mais o papel de empregado do que de filho. Lembram que eu falei de uma possibilidade que Davi tivesse sido filho de uma outra mulher. Existe uma boa possibilidade de que Davi teve uma ferida paterna e falta de modelo de pai. Claramente alguém pode ser grande homem de Deus, mas falhar como pai. E sabe qual é o problema do engano? É que quando a gente está no engano, a gente não sabe que está. A gente está errando e não sabe que está errando. A gente acha que está fazendo certo, porque se a gente tivesse consciência, a gente estaria fora do engano. Isso quer dizer que isso deve levar a mim e a você a clamar ao Espírito Santo de Deus e dizer: me revela, me mostra se tem engano. E a maioria das pessoas, às vezes Deus levanta pessoas para falar, para confrontar, um Natan na vida dela, para mostrar como está a casa dela, a família dela, os filhos, e a pessoa, ao invés de receber bem, o que a pessoa faz? Começa a se defender e a atacar e a justificar. Sim ou não? É verdade ou não é?
fica com raiva de quem nos mostrou o erro. A gente devia ficar grato. Estão entendendo? E se a gente não entende, a gente pode dizer: olha, meu irmão, minha irmã, eu não estou vendo assim, mas eu louvo a Deus por você vir aqui. Eu vou orar, vou colocar diante de Deus e vou buscar o Senhor para Ele confirmar no meu coração, porque eu não estou vendo esses erros que eu estou cometendo. Precisamos levar a sério, resolver nosso passado para não repetir o padrão de feridas paternas e família disfuncional. Na relação de Davi com seus filhos, enxergamos claramente dois níveis de saúde. Ele agiu com supercompensação quanto às suas emoções exageradas e atitudes que acompanhassem. Isso é, toda vez que chegava notícia ruim, Davi e abriu o bué, abriu o bocão, chorava, sofria e nada fazia. Em 7 capítulos que relatam a relação de Davi com seus filhos, de 2 Samuel 13 até o 19, não temos nenhum relatório dele ser proativo em interagir com seus filhos. As histórias detalhadas nesse sentido mostram Davi sempre reagindo com tremenda dor, tristeza e choro, já tarde demais, depois que o mal aconteceu. Sua passividade permitiu que um ambiente de violência crescesse ao seu redor, atingindo em cheio sua filha, filhos, concubinas e todo o povo de Israel. Davi não foi violento de forma agressiva com seus filhos, mas sua passividade gerou um ambiente de violência que ele não conseguiu contornar. O que fazer? Primeiro, como eu disse, quem foi, deixa eu abrir um parênteses, quem foi lá em Porto Seguro e ouviu o Subirá, Luciano Subirá, quem foi? Teve mais que foram, tinha uns 30 que foram, alguns não estão aqui hoje. Lembra de falando de jejum? E mostrando biblicamente que o jejum se tornará muito mais contínuo, presente, uma necessidade maior ao tempo que antecede a volta de Jesus, até para preparar para o grande mover da parte de Deus. Então, uma coisa a fazer é jejuar, orar e pedir: me revela, fala comigo em relação à minha família. Sabe qual é o grande problema? Que às vezes a gente já começa errado. Se você tem uma criança pequena e esse menino que está no seu colo já te dá tapa na cara, você começou muito mal. Se ele já entendeu, ela entendeu, que se ela começa a disparar a chorar, você cede às vontades dela, a sua situação está mal. Se está pequenininho, já estou falando dele pequeno, hein? Se está pequenininho e se joga no chão com birra, e você atende e não resolve o problema dele, eu quero te dizer que você está começando muito mal, e daqui a um tempo você já não terá mais autoridade e controle sobre a vida dessa criança. Segundo, acredite com um ouvido e duvide com o outro. Porque todo menino é malandro, sim ou não? A Bíblia diz que a estultícia habita no coração. Alguém aqui como eu já deu letra nos pais, mentiu, me enganou, arrumou uma história? Quem tem coragem de levantar a mão e dizer que já? Os outros são os santos, já estão no céu, nunca viveram nessa terra. Menino sabe fazer drama, não sabe? Sabe torcer a história, não sabe? Sabe contar só uma parte da história, sim ou não? Então os nossos filhos nos manipulam. Manipula chorando, manipula com cara de piedade, manipula mentindo, sim ou não? E por que a gente acredita piamente em tudo que eles dizem? Hein? Então, acredite desacreditando. Sempre entendendo. Eu vou ouvir o outro lado, eu preciso saber o outro lado da história. Uma dica: expresse amor pelos seus filhos. Davi só expressou amor por Absalão no dia que o menino morreu, aí já era tarde. Absalão, meu filho, quem me dera eu morrer em seu lugar. 2, expresse interesse pela vida e problema de seu filho. Eu estou ocupado demais, agora eu não posso não. Seja íntimo de seus filhos.
3, tenha tempo para seus filhos. Presente não substitui presença. 4, leve uma vida séria com Deus se não quiser ver seu filho cativo. Porque se a gente não andar com Deus para valer, nós vamos abrir porta de maldição na vida dos nossos filhos. Estou terminando aqui hoje. Deuteronômio 28, 41. Gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. Está falando que eles serão cativos. Deuteronômio 28, 15 diz: será porém que se você não andar ouvindo a voz, não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições e te alcançarão. Aí tem uma lista enorme de maldições, e aqui eu separei essa: os filhos serão cativos do pecado, cativos do mundo, cativos de Satanás, se nós não andarmos com Deus para valer. Não aceite passivamente a decretação do fracasso da vida de seus filhos. Amém? Deus tem poder para mudar. Eu já contei para vocês tantas vezes que no meu tempo que eu estava desviado, meu pai continuava emitindo decretos dizendo que eu era de Deus e que estaria no altar servindo a Deus. Assim será na vida de meu filho, que hoje não está na presença do Senhor, mas vai estar, e vocês vão vê-lo no altar do Senhor, ministrando ao Senhor. Eu não criei filhos para perdição, eu não criei filhos para o inferno, eu não criei filhos para o mundo, eu gerei filhos para a glória e para o louvor de Deus. Discipline seus filhos no temor do Senhor. A Bíblia diz que Eli foi um sacerdote, mas péssimo pai. Os filhos dele eram filhos de Belial, filhos do capeta, porque eles não se importavam com Deus, estavam no templo e vinham da igreja, e eles aprontavam os montes, transavam com as mulheres na porta do templo, roubavam as ofertas que o povo trazia. E Deus falou: você está eliminado, você não vai continuar como sacerdote, porque você amou mais os seus filhos do que a mim, você não os corrigiu. Você honrou mais a seus filhos do que a mim. Ele foi frouxo na disciplina dos filhos, porque ele amava mais os filhos do que a Deus. Retendo a disciplina dos filhos, lançou os filhos no abismo do pecado. E ainda ministre perdão verdadeiro a seus filhos. Aprontou, corrija, disciplina e perdoe. Deuteronômio 6, de 1 a 9 diz: os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinasse, para que os cumprisse na terra em que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, seus netos, todos os dias da sua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, e atenta em os cumprir, para que bem te aconteça e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus e Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e você vai inculcar. Olha para mim, o que é inculcar? Insistir ensinando até que aprenda. Não é falar uma vez só e acha que aprendeu, não. Falar, ensinar até que pratique. As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e você vai inculcar em teus filhos. E delas, essas palavras, você vai falar com eles, assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Também as atarás como sinal na tua mão, e serás por frontal aos teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para escrever nas paredes, para escrever nas portas, escrever para todo lugar. O diabo, para destruir essa geração, colocou um celular na mão dos meninos. E engana os pais, que os meninos estão pequenininhos já com o celular na mão, vendo um filmezinho. Só que ele vai ficando cativo do celular. E agora onde eles vão? Celular na mão.
sentado, deitado, levantando, aonde estiver, eles estão com o celular na mão. Era para estar com a palavra no coração. Aonde eles estão abertos a tudo quanto é tipo de coisa e que não são para a glória e para o louvor de Deus. Eu estou te falando hoje, sabe por quê? Para evitar que você chore amanhã. Porque eu também já errei muitas coisas. Mas eu preciso te dizer, esse é o caminho. Ande por ele. Amém? Eu quero orar com vocês. Como a nossa maior ênfase aqui foram duas. Primeiro, propósito eterno. Pai, eu quero que o Senhor me revele o propósito que o Senhor tem, o propósito profético, o plano que o Senhor tem para a minha vida. O que o Senhor quer que eu seja? O que o Senhor quer que eu faça? Segundo, eu quero orar com os pais, para que a gente possa, de uma vez por todas, abrir os nossos olhos e tomar outra posição. Ter um olhar crítico, uma mente crítica em relação aos nossos filhos. Eu quero que vocês venham ao altar, nós vamos orar.